Amém. Graças a Deus. Nós vamos colocar de pé, irmãos, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 4. Vamos ler o versículo 11. Hebreus 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Manso e suave. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que lhe as portas espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Ouvintes, amados, e todos que estão à nossa escuta, e os nossos irmãos presentes, que Deus continue nos abençoando por meio desta palavra, desta mensagem revelada, que nós cremos nesses últimos dias, para nos preparar para o grande advento do Messias, que muito em breve sucederá, o arrebatamento. Agora, é uma coisa muito importante
que nós temos e que desejaríamos que todos pudessem ter. E ver isto nos nossos dias, isto acontecendo agora no nosso tempo presente, o cumprimento de tudo isto, que é um paralelo de Israel com a noiva de Jesus Cristo, que nós podemos ver como essas escrituras têm falado a respeito dos judeus, o que tem sucedido com eles, o que aconteceu por suas desobediências, até o ponto de chegar em uns momentos grossejantes, terríveis. E eles pagaram um preço por aquilo muito alto, que é exatamente não ver o momento que estavam vivendo, a hora. E Deus se manifestando assim, de uma maneira inteiramente cumprindo a sua promessa. Nós vamos observar que a vida de Israel, ela foi um paralelo. Israel era um povo de Deus lá dentro do Egito. Quando Israel saiu do Egito, ele se tornou a igreja de Deus, ou uma nação eleita, um povo eleito, como disse a Bíblia. Isto é a verdade. Que isto é um paralelo com os nossos dias hoje que vivemos, nessa era e nesse tempo tão moderno. Lá no Velho Testamento, nós vamos observar que Israel clamou por uma libertação. E Deus enviou o libertador, que foi Moisés, o profeta, que era um tipo de Cristo. Tirou Israel do Egito e levou a terra prometida, ainda que Moisés não colocou eles dentro da terra prometida, mas coube a Josué, o seu sucessor. Agora, é uma coisa que todos deveriam ver e compreender isso através da revelação do Espírito. Deixar Deus abrir os olhos espirituais para enxergar isto. O Egito, naquele dia, representava o mundo hoje. O mundo eclesiástico, o mundo religioso, o mundo político. Naquele dia no Egito ali, tinha o Egito e tinha aqueles que invocavam a religião, e tinha ali Israel, que era um povo de Deus. E Deus estava tratando com seu povo, Israel. Que é a mesma coisa hoje. O Egito representando o mundo. Ali estava uma igreja sendo tirada fora de outra igreja. E um mundo, uma nação tirada fora de dentre outra nação. Que é um tipo perfeito hoje da hora que nós estamos vivendo. Israel foi removidos do Egito por meio de um libertador, um profeta, que era Moisés. E Moisés foi guiado e dirigido pela coluna de fogo, que era o próprio Deus, o Espírito Santo. Moisés, ele permaneceu firme no propósito que ele foi chamado, fiel à palavra.
através daquela coluna de fogo. Moisés estava suposto a ser dirigido pela coluna de fogo, e Israel estava suposto a ser guiado por Moisés. E ali então eles conseguiram receber as suas libertação. Saiu uma mistura de gente, um povo misto. Por isso que nós vamos observar que Hebreus capítulo 4, o versículo 2, versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ver que Paulo, cheio do Espírito Santo, e dirigindo estas palavras a Israel, e a nós também, ele disse: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Vejam, Israel. Agora recordem, quando eles estavam a caminho do descanso. Eles estavam a caminho do descanso. A coluna de fogo seguiu. E agora queremos encontrar o que era esse descanso para Israel. Como eu disse que era um paralelo. Deus tratou com os judeus como uma nação escolhida dentre todas as nações, com uma visão natural, um povo segundo a carne. E Deus deu para eles uma promessa, onde eles teriam um descanso, e não sofreria mais sob o jugo dos seus ditadores. Vejam, eles seriam libertos e teriam esse descanso. Agora, veja como ele disse: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, que é descanso, pareça que alguns de vós ficam para trás. Agora, essa palavra para trás, se está tão claro, tão nítida, que é exatamente mostrando que alguns não criam naquilo que eles estavam vendo aos olhos nus. Eles não estavam muito crendo naquela libertação e nem no libertador, que na verdade Moisés era o vaso, mas na verdade o libertador era Cristo, era Deus, era a coluna de fogo. Agora, aqui está a promessa, aqui está o que temos que temer. Que temer. Se não há nenhuma promessa deixada para nós, mas há uma promessa. E então a coisa é a seguinte: não fique para trás disto. Bem, eu disse, Israel, a promessa dele era um descanso de uma terra natural. Agora, para nós é outra forma, é uma outra maneira de ver. Depois nós vamos ver isto. Agora, o pensamento é: se estamos em nosso caminho para o repouso, o que é o repouso? Onde está ele? É unir a uma igreja, é ser batizado de uma certa forma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim sucessivamente. É se tornando um membro da maior igreja da cidade, usando as melhores roupas. É a cultura, é o dinheiro. E então, nós podemos parar de trabalhar, se simplesmente deitar e descansar pelo resto da nossa vida, com
como dizemos, aquilo não é isto. Não é isto. Não é este o repouso. Veja como diz a Bíblia: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Agora, eles não entraram porque a sua fé não estava misturada com a palavra da promessa. Muitos deles ficaram para trás e morreram no campo do deserto, estéril, sem vida, pereceram, porque não tiveram confiança, fé. Então, o que é o Evangelho? As boas novas. As boas novas vieram a eles no Egito, que Deus enviou um libertador, e nos trará para fora e nos levará até a prometida. Era Moisés. Agora, irmãos, quando Israel saiu do Egito, Moisés teve muitas dificuldades lá dentro do Egito. Ele teve oposição. Foi Janes e Jambres. Parece que quando eles cruzaram o Mar Vermelho e entraram no deserto, bem, quem sabe Moisés poderia respirar e dizer assim: agora nós estamos tranquilos, não vamos ter mais problemas. Janes e Jambres e os demais ficou lá. Agora nós estamos para cá do outro lado. Estamos agora livres de lá. Os nossos adversários, nossos inimigos, nós vimos todos eles mortos na praia do mar. Vejam. Nós contemplamos com os nossos próprios olhos. Agora estamos livres. Não, Moisés nunca pensou assim. Nenhum verdadeiro eleito pensa dessa forma. Mesmo depois que eles cruzaram o Mar Vermelho e estava na sua marcha, no caminho da terra de repouso, a terra prometida, os espíritos estavam seguindo, estava no meio deles. Quando chegou naquela hora mais querida para Israel, em que Deus ia dar para eles a lei, os mandamentos, Satanás se manifestou no meio do povo. E ali nós vamos observar que quando Israel, Moisés, estava lá no monte Sinai, recebendo a lei, os 10 mandamentos e etc., Israel estava aqui sendo influenciado por Satanás, pelo diabo. Quando Moisés, desceu do monte, eles estavam todos enredados, quase todos, pervertidos. Vejam, aquilo trouxe uma indignação a Deus, uma ira. Quem era? Eram os líderes, eram os próprios líderes que estavam no meio de Israel, que estavam fazendo toda aquela confusão toda. O que estava no meio da igreja, no meio do povo. E ali então abriu uma ideia: vamos fazer uma religião para nós, vamos fundar uma igreja, vamos fundar uma denominação, vamos ter uma organização, e vamos ter um novo Deus, para nos conduzir de volta para o Egito, porque este Moisés está com 40 dias, até hoje não apareceu. E fizeram um Deus para eles, um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro, eles estavam oferecendo suas oferendas, os seus sacrifícios,
e até vidas. E ali estavam naquele estado deplorável, imundo e nojento, com abominação. Eles não estavam com a fé misturada com a palavra da promessa. Vejam. E as boas novas para nós, agora que Deus enviou o libertador, quem é? O Espírito Santo. E estamos a caminho da terra prometida. E agora as pessoas têm feito disto credos, denominações. Mas Deus continua a nos lembrar que o nosso repouso é o Espírito Santo. Bem, eu disse que era um paralelo. Para Israel era uma terra no natural, que manava leite e mel, Canaã. E lembra-se, Canaã era o repouso para Israel, aonde eles teriam e plantariam a sua própria semente, e eles mesmos colheriam, e eles mesmos comeriam, e eles faziam isso com seu próprio suor. Deus abençoava. Aquela terra não significa que eles não teriam dificuldade, lutas, problemas, não. Ali tiveram muito derramamento de sangue, guerra, batalha, para reter a terra que Deus deu. Eles tiveram que lutar com seus inimigos, expulsá-la da terra, e assegurar com toda segurança e fé na promessa que Deus tinha dado: aonde pisar a planta de vossos pés é vossa terra. Oh, se isso não é um paralelo hoje, amados, amigos, ouvintes, todos que nos ouvem, nós temos vindo como Israel, nós chegamos a esse lugar hoje. Se nós reportarmos nos velhos tempos, desde o Velho Testamento, nós vamos observar uma coisa: nós tivemos todas as dispensações, e cada dispensação ela desempenhou o seu próprio papel. Nós tivemos as dispensações de Moisés, a lei mosaica, tivemos a dispensação dos profetas, tivemos a dispensação de João Batista, tivemos a dispensação de Jesus. Então você vai observar que cada dispensação, Deus ia derramando eloquentemente, o Espírito ia derramando a palavra em cada dispensação. Quando ele chegou na dispensação de Jesus, irmãos, ali foi a dispensação do profeta, o Filho do homem, que veio como cordeiro, desempenhando aquele papel de pagar um preço por nossa redenção, tomar sobre si as nossas tentações, os nossos sofrimentos, os nossos pecados, tornando-se o nosso Redentor, tomando o nosso lugar, deu a sua vida, pagou um preço, derramando o seu sangue. Ele veio como um cordeiro imaculado e incontaminado. Vejam, para que ele pudesse tirar-nos do Egito, do mundo religioso. É isso que eu gostaria que todos pudessem ver. Reconhecer o nosso lugar agora, não mais em uma igreja, não mais em uma religião, não mais em uma organização, não mais em uma denominação, não mais em uma doutrina isolada,
mas reconhecer o nosso lugar em um único e verdadeiro lugar: Cristo, a palavra, um Deus ressurreto. Oh, todos esses que estão posicionados neste lugar, eles manifestam através das suas próprias vidas, porque agora nós não estamos mais em uma outra dispensação. Porque depois que o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus feito carne, o Emanuel, morreu, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã, e com o seu sangue santificou um povo, uma igreja. Santificar quer dizer separar, tirar fora, e colocar aqui em cima, em um lugar limpo, puro, e tirar toda a imundícia desse povo, para que então ele pudesse voltar em uma outra dispensação, a dispensação do batismo do Espírito Santo. E ele veio e agora reivindicou uma propriedade sua, uma obra que ele havia efetuado, uma obra abstrata. Agora ele dando para nós esse próprio documento abstrato, que é o amor divino, próprio Espírito Santo vivendo nos seus filhos, para posicionar cada um no seu descanso. E quando você descansa, entra nesse repouso, nada mais pode te tirar dali. Nada, ainda que surjam os seus adversários, os seus inimigos, ele deu para você todos os recursos: fé, gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, temperança. Isso são os frutos do Espírito que está manifestando nesse Filho. E ele reage através da fé. Agora vejam isto: foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, naqueles que a ouviram. A fé é um dom. Deus dá para filhos, Deus dá para eleitos. Você pode observar que daquela geração que saiu de Israel, 2 milhões de pessoas, só 2 entrou na terra prometida: Josué e Caleb. Enquanto que o resto morreram. Josué e Caleb, Josué representando o Espírito Santo, Caleb representando os eleitos, a noiva. Aquela nova geração que saiu de Israel foi a que entrou lá, a que nasceu durante 40 anos no deserto, foi que entrou na terra prometida, a terra de repouso. Que coisa, irmão. Deixe-me parar um pouquinho por aqui, 1 minuto. Não importa o quanto a palavra é pregada, também você gosta da maneira que ela é pregada. Irmãos, é um perigo. É um perigo. A não ser que você mesmo seja participante daquilo. Ou seja, você tenha fé para segurar na palavra, e ela misturar a palavra da promessa na sua vida, e materializar e encarnar o Cristo ressuscitado em sua vida, viver no seu ser, morar em você, tomar essas coisas preciosas para você, e transformar ela em pão, em água, em virtude, em poder. Isso é verdade. Se não tiver, não adianta. Você pode ser o maior simpatizante da palavra,
mas não funciona. Isso não fará nenhum pouquinho de bem. Não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Vejam, eles viram os milagres de Moisés, eles disseram, isto é muito bom. Eles vieram e eles o viram realizando milagres. Eles viram a coluna de fogo talvez, ou os ouviram falar a respeito dela. Isso não importa, não tem importância de nada. Você tem que ter uma experiência individual com ele. Se fora disso, não adianta. Mas isso não estava misturado com a fé pessoal. Pois algo que eles chegaram no deserto, cada um começou a murmurar. Vejam. E Deus disse, porque eles duvidaram. Isso foi pecado. Não ouvide. Não importa quão difícil seja o caso, creia nisto. É o que nós devemos fazer, amados. Hoje, na hora em que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo neste momento, as nossas vidas aqui na terra, ela é cheia de surpresa, boa, agradável e desagradável. Acontecerá coisa na minha vida que eu nunca esperava que acontecesse. Acontecerá coisa na sua vida que você nunca esperava que acontecesse. Mas aconteceu. É um propósito divino. É Deus trabalhando. Nunca murmure contra isto. Mas creia. Tome posse. Por meio da fé, da revelação. Prova que é nascido de novo e cheio do Espírito Santo, não é mesmo? Esta é a situação que encontra hoje. É um paralelo com a hora que nós estamos vivendo, amados. É um paralelo. As nossas vidas hoje, espiritualmente, é um antitipo da vida de Israel. Só com uma diferença. Deus tratou com Israel no natural, mas conosco Ele trata no espiritual. Israel era uma nação no estado físico. Nós somos uma nação santa, um povo eleito, escolhido por Deus, um sacerdócio santo. Um povo especial, peculiar, zeloso, de boas obras. Quando essa palavra vem a você, essa pedra da esquina, a qual Deus tem colocado como a pedra principal do ângulo, a cabeça da esquina, a cabeça da igreja, para sua edificação. Correto? Essa é a maneira que nós devemos viver, irmãos. É assim que nós devemos ser. Quando você não está entendendo o que está se passando, você simplesmente espera. Deixe correr. Deixe a coisa continuar. Deus sabe tudo. Ele nos colocou nesse mundo, foi para um propósito. Não foi para sermos ricos. Não foi para galgar uma posição neste mundo. Não fomos para sermos religiosos. Não. Ele nos colocou nesse mundo para desempenhar um papel dos seus atributos. E manifestar um Deus vivo e todo-poderoso. A nossa vida está em passagem. Então, quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, foi a dispensação do Espírito Santo.
Aí você vai ver que ali então, assim como Jesus, aquela semente original, teve que cair na terra, e teve que morrer, e teve que nascer, e produzir fruto, e esse fruto que ela produziu foi aquela igreja pentecostal, lá em Pentecoste. Ela era uma igreja padrão, ela era uma igreja modelo, ela é uma igreja pela qual você deve basear, se parecer com ela, como foi a igreja de Pentecoste. E veja o que sucedeu com ela. Eles não eram muita gente, eles eram pouquinhos. Eles não eram um povo organizados. Eles eram guiados pela palavra. Eles não eram dirigidos por homens, eram dirigidos pelo Espírito Santo. Eram perseguidos, odiados, difamado, ridicularizado, mas eles permaneceram com o modelo da palavra, porque o Espírito Santo que estava neles não conduzia eles em outra coisa, a não ser na palavra. A palavra é Deus. Deus e sua palavra são um e o mesmo. E então eles caíram, como Jesus caiu, foi plantado, sepultado. E nós tivemos aquelas dispensações das eras. Como vocês sabem, tivemos a dispensação ali do plantio da semente. Vejam que a ponto que os incrédulos, os homens sábios, espertos, eles não poderiam entender como que aquilo estava acontecendo com aqueles cristãos. E eles diziam: como pode esse Deus amar tanto e deixar o seu povo ficar sofrendo dentro de uma arena e sendo comido e sendo alimento de animais? Mas eles não sabiam que Deus estava naqueles homens, naquelas mulheres. Deus estava naquela igreja. Eles morriam amando a palavra. Por isso nós tivemos aquela era, as 3 eras. A era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Tiatira. Essas 3 eras foi chamado a era das trevas, que a semente estava sendo plantada na terra. Foi essa dispensação onde ali tivemos a era do boi, do sacrifício. Eles tinham o Espírito de Deus na vida deles para morrer. Eles não tinham suas vidas valiosas para si mesmos, mas eles entregavam todas, sem nenhuma reserva de domínio, a Deus. Mas aquilo era o fim? Não. Cada gota de sangue daquela que caía na terra, cada semente daquela que era plantada, ela nasceu na era de Sardes. Tivemos a dispensação das organizações. Tivemos a era de Lutero, a era de John Wesley, a era dos pentecostais. E agora nós estamos vivendo agora numa era que é exatamente a era da adoção plena. Tudo que Deus derramou em cada era, na era de Éfeso, na era de Esmirna, na era de Pérgamo, na era de Sardes, na era de Tiatira, na era de Filadélfia, Ele reuniu tudo nesta era. Como nós podemos ver esse profeta que ele mandou, ali você lê Apocalipse 1, versículo 11 a seguir, e você vai encontrar ele com aquelas 7 igrejas na sua destra, 7 estrelas em sua destra. Destra quer dizer mão direita, e mão direita quer dizer poder, domínio, autoridade. Eles estavam sob o poder do Espírito Santo, e o domínio e a autoridade de Deus. A luz que eles estavam expressando e manifestando não era a luz deles, adquirida dentro de 4 paredes, num seminário, aprendida por algum homem, ou por alguma denominação, ou por alguma organização, e obtendo uma determinada classe de uma credencial, para dar direito a eles arrebanhar um rebanho. Não! O que eles tinham era uma experiência com Deus, era um batismo antiquado do Espírito Santo. É Ele que capacita o seu povo. É Ele que equipa cada membro do corpo. É Ele que dá o recurso para cada um trabalhar. Vejam, irmãos,
Oh, que coisa! E ele mandou um profeta nesta era que nós estamos. Esse não é Nós tivemos a era dos reformadores, que foi exatamente as 5 eras que passaram, que foi a era de Esmirna, a era de Pérgamo, e a era de Tiatira, e a era de Sardes, e a era de Filadélfia. Essas 5 eras foi a era dos reformadores. Digo, 2 eras foi a era dos reformadores. As 3 eras passadas foi o plantio da semente, a era média das trevas. E a era dos reformadores foi a de Martim Lutero e a de John Wesley. Mas nessa era que nós estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, é a última era, essa não é uma era da reforma, essa é uma era da restauração, e uma era que Deus revelaria os mistérios, os segredos contidos no Apocalipse. Por isso que o ministério do irmão Branham era para restaurar e revelar os segredos. Aquilo que não estava escrito na Bíblia, ele veio para revelar. Então ele veio restaurando para nós o quê? O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, que já lá no 2º século tinha sido cedido e esquecido. E os ímpios, os religiosos denominacionais, já estavam soletrando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo como um nome. E logo então foi cedido. Esqueceram. O nome já não era mais usado por eles, só com um pequeno rebanho. Mas quando chegou nesta era, que é a era da restauração, Deus veio e trouxe tudo de volta. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, a santificação através do sangue de Jesus Cristo, a purificação com o fogo do Espírito Santo, irrompendo em você através do batismo do Espírito Santo, como foi lá no Pentecoste. Não é como eles dizem que se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Não. Isso não é a evidência de ter o Espírito Santo. A evidência de ter o Espírito Santo é a obediência à palavra. Quando todos aqueles que viveram nas eras da reforma obedeciam à mensagem do seu dia, eles eram aptos e capazes de ser cheios do Espírito. Ainda que eles não estavam vivendo como nós estamos hoje, na plenitude de todos os tempos. Mas eles eram cheios do Espírito Santo, selados. Hoje nós estamos vivendo em uma dispensação muito maior. Você diz, o que foi que esse profeta revelou que não está escrito? Lá você nunca vai encontrar o nome dos mensageiros. Nunca. Você vai encontrar o nome dos mensageiros na Bíblia. Leia o Apocalipse. Você vê ele falar anjos, estrelas, mas você não vê o nome. Mas o profeta desta era, Deus deu a chave para ele. E ele revelou quem era cada mensageiro em cada era. E cada nome foi escrito. Por isso ele pôde dizer que Paulo era o mensageiro da primeira era, a era de Éfeso. Irineu era o mensageiro da segunda. Martins era o mensageiro da terceira. Columba era o mensageiro da quarta. Lutero era o mensageiro da quinta. João Wesley é o mensageiro da sexta. Vê? Hoje nós temos tudo mastigadinho, revelado, e podemos ver, através da biografia, da história, de acordo com os registros da Bíblia, todos estes homens preencheram o seu lugar, como anjos de Deus, como os mensageiros de Deus para a sua era. E agora, através dessas chaves que Deus deu ao profeta desta era, a sua mensagem, não é o profeta desta era que diz que ele é o mensageiro, é a sua mensagem. E a sua mensagem é Cristo, é Deus, é a palavra. Ela que diz que ele é o mensageiro. Você vê?
Por isso que você nunca pode ver uma denominação, nem um doutor em divindade, nem um teólogo, ter o que nós temos, irmãos. Hoje o membro mais humilde, mais simples de Cristo, no corpo de Cristo, ele tem uma condição de colocar qualquer um no bolso. Ele é bem capacitado. Que coisa, mas se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, vê? Aí está você do lado dos legalistas outra vez. Hoje nós temos que reconhecer que nós não precisamos de fazer nada. Deus já fez por você. E Ele fez através de você agora. É Ele que age através de você. Você simplesmente está no seu lugar de descanso, repouso. Você parou com as suas obras. E Deus continua. Isso é a verdade. Então vejam isso daqui. Ele disse: nunca vá para o lado do legalismo. É negativo. O lado positivo é o que você quer. É uma obra consumada. Cristo morreu. E o pecado foi morto quando Ele morreu. E se Deus te preordenou para a vida eterna, tudo que o Pai tem é me dado. Virá a mim. Ainda está em você. Você não pode se perder. Você está seguro para sempre. Pois por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Pois por um Espírito somos todos batizados no só corpo. E por um sacrifício, Ele é perfeito para sempre. Aí está você. Não há maneira para podermos, não há maneira para perdermos, correto? Agora isso não faz você sentir bem. Fique tranquilo. Creia somente, confia nele. E agora, como você sabe que você é um cristão? Quando seu espírito testemunha de seu espírito. E quando o amor de Deus está em seu coração. Quando você tem amor, alegria, paz, benignidade, bondade, humildade. Isto é quando os frutos do Espírito, seguirão a sua vida. Veja como é o cristão. Isso faz a diferença, irmãos. É o que faz. Não é você que produz isto. Você é um vaso. Você é o templo. Você é um tabernáculo. Mas o Espírito Santo que habita em seu ser, ele produz estas coisas na sua vida. E você simplesmente não tem outra coisa a não ser expressar isto. Não me importa o quanto alguém deseja o mal para você, você só deseja o bem. É o que disse Deus: vence o mal com o bem. Amém? Faça isto e caminhe nesse caminho provido por Deus. Não deixe Satanás se afastar do companheirismo do Espírito Santo. Então veja, não porque você pode dançar no Espírito, nesse ritmo moderno, fazendo barulho em um piano e muitos aqui dançando no Espírito. Tudo bem com isso? Mas eles tomaram toda coisa para o lado legalista, vê? E portanto, eles deixaram o Espírito de Deus lá atrás. Deixar o Espírito de Deus é deixar a sua palavra. Você não pode separar o Espírito de Deus da palavra. O Espírito e a palavra são. Quando o Espírito predisse através da boca de Isaías, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel,
Aquilo dali era o Espírito Santo de profecia, na boca do profeta. E quando aquela virgem concebeu e deu à luz, aquilo dali era o Espírito Santo cumprindo a sua palavra. E quando aquele filho nasceu da virgem, ele veio através de uma obra imaculada, ele era o Verbo de Deus. O Verbo, a palavra que estava em Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo foi feito carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele é essa palavra. Não creia em nada fora desta palavra, da mensagem do último mensageiro. É ela que nos molda e nos prepara para o arrebatamento. É ela que nos tirou do Egito religioso e nos posicionou em um único lugar, Cristo. Tivemos um novo nascimento através da água, o sangue e Espírito, que saiu de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre ser feliz. Lá o pecado não entrará, nem a morte também. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal. Existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Estar em um lugar aonde o próprio Jesus foi preparar. Eu contemplarei meu Jesus e a glória que Ele tem. Eu quero morar na Nova Jerusalém. As ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Amém, graças a Deus, amém. Nós vamos cantar um hino também. Vamos cantar
O 359, lá não há dor, é o lugar aonde nós estamos indo. É o descanso nos conduz para esse lugar. O Espírito Santo nos levando para essa terra prometida, para esse lugar no milênio e na eternidade. Um dia nós teremos tudo completo, né? Festa das bodas do Cordeiro, milênio, e entraremos de uma vez por toda para a eternidade. Vamos cantar esse hino? Lá não há dor. 359. Eu ouvi de um país onde tudo é feliz, terra de gozo e puro sendo. Nele habita Jesus, e de glória a luz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Nesse formoso lar, onde iremos morar, será todo delícias e louvor. Os fiéis e leais, lá nos passos reais, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remédios a Deus louvarão.
tudo aqui terminar, a tarefa de dar a mensagem divina eficaz. Nossas lutas em para sempre estarão esquecidas na mais doce paz. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Aleluia, Jesus. Nós estamos regressando todo o tempo. Estamos indo, voltando para casa. Um dia desse, uma manhã bem clara, haverá uma transformação de corpos. Haverá uma ressurreição de corpos. E tudo será exterminado aqui na terra. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Isto é a verdade. Um lugar que não vai haver nenhuma lágrimas derramando na face de uma mãe, de um pai, por falta dos seus seres queridos. Nada sucederá. Não haverá nenhuma dor de cabeça. Não haverá nada de tristeza. Tudo é alegria. Não vai haver nenhuma aflição no nosso meio, nenhum sofrimento, nenhuma angústia. A paz eterna reinará para sempre. Isto é verdade. Vamos nos lutar para isto. Deus luta nossas lutas. Deus vence as nossas batalhas. A guerra, já temos a vitória. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo através da internet e também aqueles que têm notificados, né? Maria Luzia, Edilene Santos, é isso? Não, é Rosilene, né? Rosilene Santos, Ciliete, lá em Petassolândia, Alzerina, Zenira e Gisele, Otto, o Elciman, em Ariquemes, e Lira Moraes. Deus abençoe a todos e aqueles que não notificaram também. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Jesus, estamos aqui nas tuas mãos. O Senhor faz de nós o que o Senhor quiser. Nós, a única coisa que podemos fazer é receber o que o Senhor tem para nos dar. E se nós recuar, será pior. Então nós aceitamos com carinho, com amor, com toda a dedicação. E cremos que o Senhor aceita também o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso sacrifício, o nosso culto. Porque nós o fazemos de coração,
de alma e de espírito. Despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos sob as suas mãos protetoras. E o teu sangue esteja sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Dissipar, poderoso, onipotente, para sempre vai reinar, nunca jamais cessará o seu sol. Haveremos gestão, sempre cantando, nunca odiando. O amor será o a surgir, Elo, o céu é vindo, a eternidade, a luzir, todos santos, todos cantando. O louvor reside aqui, nunca jamais